Nosso Renato Meirelles hoje vai falar sobre o levantamento que mostra que a classe média é quem mais está sofrendo com a alta da inadimplência. Por quê, hein, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Station, na Band News. Esse levantamento foi feito pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio com 18 mil famílias. E o que a gente viu? Que foi nesse contingente da classe média, eles consideram aí a classe média, famílias que recebem de 5 a 10 salários mínimos, que a inadimplência mais cresceu de janeiro a abril. Né? Para o nosso ouvinte ter uma ideia, ela saiu de 20,4% e chegou a 22,6% dos brasileiros, das famílias desses brasileiros com algum tipo de dívida em atraso. Esse é um contingente proporcionalmente menor do que as outras classes econômicas, né? Para a gente ter uma ideia, a média geral é de 29% do total de famílias, é menor, portanto, também do que os brasileiros da baixa renda, de 38%, mas todas as outras classes econômicas caiu essa porcentagem de inadimplentes, enquanto que na classe média cresceu. O Renato, mas isso tem a ver também com o tipo de comportamento financeiro da classe média? Dá para a gente traçar esse paralelo? A classe média, Rô, tem algumas peculiaridades, assim. De um lado, ela não tem aquele dinheiro guardado que os mais ricos, os mais abastados têm, que no momento em que a conta aperta, ele consegue tirar de alguma aplicação financeira, de alguma poupança. E também não conta com o amparo do Estado, né? Não são brasileiros que recebem o Bolsa Família, por exemplo, não receberam o auxílio emergencial que foi distribuído durante a pandemia. Na prática, faz com que essa classe média que tem gastos mais próximos aos mais ricos, né? Tem muita gente dessa classe média que paga convênio médico, que tem filhos em colégios privados, que tem carro e que, portanto, gasta com a gasolina, nem tem o colchão de amparo social que a baixa renda tem. Nessa situação em que o emprego não está muito bom, é essa camada aí que fica com uma adimplência maior. Sabe qual que é o detalhe? É que quem fez subir essa inadimplência foi aquele velho conhecido de todos nós, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito que está aí com juros absurdos, né, com juros exorbitantes. Aliás, todos os juros do Brasil hoje são considerados um dos mais caros do mundo. E aí, quando não sobra grana para pagar aquela conta no final do mês, você acaba entrando naquela bola de neve dos juros, do cartão, ou do cheque especial, ou de algum carnê que está em atraso e acaba se enrolando e ficando inadimplente. Renato, sabe que aqui nos Estados Unidos os americanos estão sentindo, né, essa realidade que, infelizmente, a gente se acostumou no Brasil, da inflação alta, e aí a galera não tem mais grana, por exemplo. Até tem grana, mas você vai financiar um carro, vai financiar uma casa, os juros, convenhamos, estão lá nas alturas. Então as pessoas evitam esse tipo de compra, tanto de casa nova, carro novo, né? Porque não conseguem pagar, ou pagam, mas com aquela mensalidade lá em cima. Então a realidade brasileira que por anos a gente viveu e ainda vive, né, aqui nos Estados Unidos se tornou o dia a dia. Negócio impressionante. E olha, Barão, que os juros aí ainda são, por mais que tenha crescido comparado ao histórico, ainda é muito, mas muito menor do que os juros pagos no Brasil. A taxa básica de juros norte-americana aí é quase 6 vezes menor do que a taxa no Brasil, e o modelo de crédito aí é bem diferente. Então, por exemplo, você consegue refinanciar a casa em que você já mora
aí nos Estados Unidos. Isso aqui no Brasil é praticamente impossível de se fazer. Você até tem essas modalidades de crédito, mas mesmo essas em que você oferece o crédito, você oferece a posse do seu imóvel ou a posse do seu carro como garantia, ainda é bastante raro no Brasil, o que poderia baratear o crédito aqui numa situação em que mais de 60% dos 70 milhões de domicílios no Brasil são domicílios próprios. O Barão, mas o comportamento das pessoas aí nos Estados Unidos com cartão de crédito é diferente também, né? Ou não? Mesma coisa, né? É diferente, porque você não precisa, na maioria dos cartões, você não precisa pagar a fatura total, a taxa total, você pode pagar uma parte só. O que é muito louco na minha cabeça, né? Mas normalmente você não precisa pagar mensalmente o valor total sem incidir juros. Você paga uma parte só, paga a taxa mínima e não tem juros no mês seguinte. É uma coisa muito louca. Não são todos os cartões, tá? Mas boa parte deles funciona assim. Agora, na minha realidade, Roberta, assim como no Brasil, eu já não tinha dinheiro para comprar casa e nem dinheiro para comprar carro, aqui estou na mesma situação. Então não tenho casa, não tenho carro. Vamos no aluguel e no transporte público e seja o que Deus quiser, viu? Essa é a realidade da classe média por aqui também, viu, Renato? Olha, que eu tô vendo, meu amigo Johnny Saad, tá na hora de dar aumento pro Barão. Pra mim também. Não, tá tudo bem, rapaz. Não é reclamação, é só uma constatação com a taxa de juros, como disse o Renato, bem mais baixa do que no Brasil, mas bem mais alta para padrões americanos, que até outro dia não tinha praticamente taxa nenhuma.